Hoje, pela manhã, 8 horas da manhã, estava num culto de oração aqui no Salão Social. E a diaconisa Rivanda, ela trazia uma mensagem, ela tem até compartilhado comigo, com um tema que é permanente na nossa igreja, que tem 26 anos esse tema. Igreja Unida, Igreja Feliz. Não tem 28 anos. Esse tema foi quando eu assumi o pastorado na igreja. Aí a gente vem falando sobre um tema, e o tema foi Igreja Unida, Igreja Feliz. E ela falou, né, a partir do Salmo de número 133, na sua visão como membro da igreja fundadora, esse tema tão desafiador e diria espiritual também. E eu pensei num tema, até coloquei também nas redes sociais, o tema é o seguinte, né? IEBT, uma igreja abençoada. Vamos repetir? IEBT, uma igreja abençoada. Mais uma vez, IEBT. A base desse texto, dessa mensagem, está em Mateus capítulo 16, verso 13 e diante, numa confissão de Pedro. Muito conhecido esse texto. Mateus 16, 13. Diz assim a palavra: Indo Jesus para a região de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Verso 15, ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Versículo 16, a igreja pode repetir comigo, vamos lá? Respondeu Simão Pedro e disse: O Senhor é o Cristo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou a seus discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que sempre é revelação, e fala conosco, ó Pai. E nesta manhã, quando estamos durante esse mês inteiro agradecendo pela IEBT, uma igreja abençoada, uma igreja evangelizadora, uma igreja missionária, também uma igreja discipuladora, uma igreja, Deus, que está em oração, Pai, percebendo a necessidade, Pai. A minha casa, foi o Senhor que disse, o teu filho será conhecida e chamada a casa de oração. Obrigado, porque nesta manhã vem essa visão da IEBT como uma igreja abençoada. E, ó Deus, eu agradeço demais por estar aqui, ó Deus, nessa igreja local, desde a sua fundação, e vendo, ó Pai, o progresso da mesma, das famílias, e a tua bênção sobre nós. Obrigado, no nome de Jesus. Vamos dizer amém? Uma igreja abençoada. Você já deve ter escutado alguém dizendo assim: essa família é abençoada, não é? Às vezes um casal, que casal abençoado? Já ouviu essa expressão? A gente mesmo diz. A Bíblia fala também sobre pessoas muito abençoadas, a instituição e a igreja de Cristo é abençoada. Lá vai uma mulher de Deus, é abençoada aquela mulher. Lá vai um homem de Deus. E a gente sabe que a igreja local, ela tem uma importância também muito grande, testemunhando para os nossos vizinhos, nossos irmãos. Essa vila inteirinha praticamente participa do culto de oração com a gente todos os dias, que a gente tem aqui matinal. Tem um irmão que mora do outro lado, uma casa que tem desse lado aqui em cima, o nome dele é Carlos. Ele disse assim: sempre eu escuto o senhor. Eu disse: você adiciona a rede social no YouTube? Não, escuto de casa. Eu disse: dá para escutar? Escuto de casa. Alguém que mora perto da igreja escuta de casa aqui? Alguém mora perto? Aí, ó, escuta, aí ela mora ali, ó, perto de casa. Pessoal cantando, escuta a Charlie dizendo forte, o pessoal já sabe aí, forte.
pessoal escuta a igreja, né? A vizinhança, o pessoal daqui às vezes fica debruçado no muro, participando do culto de oração. E a gente sabe da importância da igreja, não é? Uma igreja local, uma igreja atuante. Tem uma matéria que eu paguei no seminário chamado Crescimento da Igreja. E eu me lembro de uma pergunta do seminarista: como é que essa igreja pode crescer se a gente não evangeliza? Como essa igreja pode crescer se a gente não fala do amor de Deus aos nossos vizinhos? Você sabe da importância de uma igreja local? A gente recebe pessoas de tantos lugares. Eu estou com uma família aí lá de Paudalho, né? Muito obrigado, irmão Roberto, aí com sua esposa e filho lá de Paudalho, estão conosco aqui nesta manhã, para ver essa igreja abençoada. Eles têm testemunho também da bênção de Deus sobre esse ministério. Eu recebi convite para pregar lá em Paudalho, na residência dele, até na igreja, e fui também pregar ali. A IEBT, ela é abençoada não só em nossos vizinhos, mas além. É uma igreja conhecida na cidade de Camaragibe e fora dessa cidade também, uma igreja de oração, uma igreja de proclamação da palavra, uma igreja que cresce, uma igreja que se multiplica e Deus tem abençoado. Realmente é uma igreja abençoada. Eu peguei esse texto aqui porque esse texto, na minha visão, ele é muito relevante, né? Uma igreja que ela tem um impacto. No dia que deixar de existir essa igreja, algum motivo qual for, a vizinhança vai sentir, viu? Vai sentir sensivelmente, porque é uma igreja atuante no nosso bairro, né? E no local onde ela está inserida. Isso me faz lembrar de uma história de uma igreja que ela estava cada vez mais esvaziando. Ninguém ia, nem os vizinhos. Não sei se você tem essa história já. Aí, de repente, o pastor faz uma arrumação lá, não sei se o zelador, aí derrubou um negócio lá, não sei se um fogo, e pegou fogo à igreja. Ele começou a gritar: fogo, 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 e lá para fora gritando: fogo, e todo mundo gritando: fogo. Aí chegou os vizinhos com um balde d'água, todo mundo ajudando. Aí, quando apagaram o fogo, não pegou muito, não. Aí ele disse: ainda bem, né? Que só assim você via para a igreja, né? Eu convido há tanto tempo. Aí um dos pessoas que foram lá para ajudar fez, disse o seguinte: é a primeira vez que a gente vê essa igreja pegando fogo, não é? Uma igreja às vezes fria, sem expressão, sem alegria, sem contagiar, sem realmente convidar, e as pessoas sabem que aqui existe uma igreja. Eu me lembro que um padre aqui passou um tempo nessa congregação aqui, essa igreja, aí disse assim: essa igreja aí é animada, né? Eu pensei que só eu caminhava, porque esse padre caminhava, não era só, ele fazia caminhada, tudo. Aí na nossa caminhada ele quis conhecer. Eu que sou o pastor Samuel, me conheceu pessoalmente, disse amém. Então isso é muito importante. Uma igreja ativa, uma igreja que tem desde o rol de bebês até a terceira idade, todos os departamentos funcionando, sim ou não? Funcionando, não é? As organizações, uma igreja bem presente na comunidade. Mas pensando nesse texto, eu quero ser breve, eu pensei nesse tema, uma igreja, uma igreja abençoada, baseado nesse capítulo 16 de Mateus, texto bem conhecido. 28 anos a nossa igreja tem, 28 anos de organização, não é nenhuma criança mais na fé, 28 anos de ensinamento, escola discipulado e tantas outras atividades, mas também com 28 anos, não é uma igreja cansada, o ancião tem a igreja se cansando rápido, e até deixando as suas atividades principais, como evangelização. Eu considero evangelismo uma atividade principal. Hoje tem uma irmã que eu fui lá no gabinete conversando com ela, e ela disse: pastor, olha, eu estou ficando aqui agora, estou vindo para cá. Eu passei assim, a uma igreja e tal, não precisa dizer nome, e nunca ninguém nem visitava, e eu sou louco para receber uma visita. E eu estou nessa igreja, eu vejo ela tão movimentada, aí eu chamei Charla, pode ser hoje, mas olha para ela, eu falei: pode, já marcou. Até uma visita hoje lá para onde, Charlie? Penedo, São Lourenço da Mata, Penedo. Aí você diz: é longe, é nada. A gente foi lá para a Vila Popular Olinda, domingo passado, visitar as pessoas que pediram visita, a gente vai. Você quer fazer um teste, peça uma visita, que os irmãos vão lá, e a gente tem feito essa obra. Meus queridos irmãos, prestem atenção. É uma igreja em maturidade, é uma igreja em crescimento, é uma igreja que tem história, é uma igreja que tem desafios e, acima de tudo, essa igreja tem promessa de Deus.
a promessa de Cristo. E quando a gente vê examinando esse diálogo de Jesus Cristo com Pedro, acima que a gente acabou de ler, lá em Cesareia de Filipe, encontramos o manual divino que faz uma igreja ser verdadeiramente abençoada. Não se trata apenas de um prédio grande, que é bonito, nada disso, mas de uma revelação, de uma fundação, de um propósito, de uma tarefa que essa igreja tem de pregar o evangelho a toda a criatura. Eu aqui pensei em alguns tópicos para falar por que ela é uma igreja abençoada. A igreja EBT é uma igreja abençoada por quê? Se eu perguntasse aos irmãos, fosse com o microfone aqui, vocês diriam alguma coisa, responderia. Mas, em primeiro lugar, a igreja EBT é uma igreja abençoada porque é uma igreja que sabe em quem crê. Lembra que o apóstolo Paulo disse: eu sei em quem tenho crido, estou certo que ele é poderoso. Essa igreja tem que ter sua identidade. Antes de prometer as bênçãos, Jesus pergunta: o que é que os homens falam sobre mim? O que é que os homens dizem ser o filho do homem? É crucialmente importante a gente saber. Aí falaram que ele era talvez João Batista, ou Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas, inclusive comparações muito boas, né? Messiânica, não é? Mas ele perguntou: e vocês dizem que eu sou? E Pedro entra na conversa e anuncia: e vós quem dizeis que eu sou? Você é de qual igreja? Você pergunta. Aí sua igreja é em tal e tal lugar. A pessoa pode dizer: eu conheço essa igreja, eu já ouvi falar. Mas tem alguém que pergunta: onde é essa igreja? Ninguém nem sabe da igreja, ninguém não tem nenhuma atividade. Eu tive João Pessoa e fui procurar uma igreja que deu um endereço, demorou, e eu perguntava na rua: você sabe onde é essa igreja aqui? Eu estou aqui, eu não sou daqui, eu sou de Pernambuco, estou aqui e tal, e eu queria ir para essa igreja, já está na hora da escola dominical, já rodei aqui, não achei. Ele falou: conheço não. Aí fui para outra pessoa que estava varrendo na frente da casa: você conhece a igreja tal e tal? Ele falou: conheço não. Aí eu disse: a gente errou, Marisa, pegou o endereço errado, estou em lugar errado. Aí de repente, ia passando alguém com a Bíblia, né, estava atrasado. Eu disse: você conhece essa igreja? Eu falei: estou indo para lá agora. Eu sou onde é? Falei: ali, o senhor não está vendo não, é? Eu disse: virgem, meu Deus do céu. Num dia que a gente estiver na rua da gente aqui, uma pessoa não souber onde é EBT, então não mora por aqui não, é de outro planeta, viu? É de outro planeta. A EBT é uma igreja viva, uma igreja que trabalha. E aqui, o que é que você diz, senhor, o que sou? É uma igreja abençoada, irmão, que se baseia não de opiniões populares, nem de modismo teológico, ou do dizer da sociedade. Pedro responde com precisão e fez uma grande confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, irmãos, para ser abençoado, eu penso assim, nesses 28 anos, precisa a igreja ser uma igreja de revelação. Uma igreja que busca a presença do Senhor e manter essa certeza em tempos de crises. Não se engane, tem igrejas na nossa cidade, para ser muito longe, que não tem mais escola dominical. O presidente da Ordem dos Pastores pregou aqui e disse assim, e conversando com alguns colegas, fez assim: olha, incrível, dia de quarta-feira junta mais de 100 pessoas aqui, mais de 200. Incrível. E eu fico ali dizendo: meu Deus, é a tua misericórdia. É a misericórdia do Senhor. Você pensa que é fácil? Dá uma voltinha por aí nas quarta-feiras para ver como é que é. Culto de oração. E a igreja fica lotada. Às vezes até irmão que pede para cantar não dá nem tempo. É uma igreja ativa, irmão. É uma igreja viva. É uma igreja que passa a quarta-feira orando manhã, orando tarde. E o que é que você espera à noite? Os irmãos vêm receber da parte de Deus. Uma igreja viva, EBT, uma igreja abençoada. Se você chegar aqui essa semana, qualquer dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a igreja está aqui em oração. Está evangelizando na rua. Então, meus irmãos, a revelação que Pedro teve, então para ser abençoada, precisamos em tempo de crise, ou tempo de bonança, a bênção permanecer quando o foco permanece, quando está na identidade da igreja. Ela é a igreja de Jesus. É a igreja do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, dessa igreja de Jesus. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua cruz. Era 6 horas da manhã, a gente estava cantando esse hino aqui, 6 da manhã ontem.
A igreja de Jesus. Aí o pessoal passa olhando e fala, esses irmãos não dormem não, já vimos aqui. Uma hora dessa aqui, era 5h30, Charles, vai pastor, vai, filmando. Aí fez 5h30 da manhã, aí o irmão não aguentou, fez, vixe, meu Deus, uma hora dessa. A igreja orando, buscando o Senhor, que se acorda de madrugada, que pede a Deus graça e misericórdia, irmão. A diferença é essa. Então, uma igreja abençoada é uma igreja revelada pelo Pai. Quem revelou não foi Pedro, quem revelou foi o Pai. Não foi nem carne, nem sangue que tu revelou, mas foi meu Pai que está no céu que revelou a você. Tem irmãos que ficam visitando, eu digo sempre aos irmãos, veja mais, olhe mais, vá orar mais, não venha para aqui sem certeza não, pergunta a Jesus, e quando Jesus confirma, aí você pode vir. Aí tem gente que é assim, ó, algumas igrejas quando a pessoa chega, já pergunta, quer dar cargo à pessoa no segundo dia. Eu disse, vixe, eu botei até na sessão aqui, que depois de 2 anos a gente vai conhecendo quem são as pessoas, não é verdade, irmão? E às vezes no afã de segurar, irmãos, ninguém segura ninguém dentro da igreja não, se não for o Espírito Santo de Deus. Nem adianta dar um chocolate, a gente dá um negóciozinho só para registrar a frente do irmão, mas ninguém vem aqui atrás de bombom não. Aqui é o pessoal vem, pastor Abisaí, da palavra do Deus vivo, da revelação. Você vem buscar a presença do Senhor. Então, essa igreja abençoada é uma igreja que tem identidade, é Jesus Cristo. É uma igreja ungida. Mas em segundo lugar, e aqui eu fiquei pensando, uma igreja abençoada é uma igreja não só que sabe quem é e quem crê, mas é uma igreja revelada pelo Pai. Está no verso 17, olha aí, Mateus capítulo 16, o verso 17 está escrito assim: então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, ou Simão filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, nem foi teu pai, mas foi o Pai que está no céu, é o Deus Todo-Poderoso quem revela a igreja. Então Jesus declara que Pedro não descobriu aquilo sozinho, não foi a visão de Pedro, foi o Espírito Santo, foi o próprio Deus que revelou, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Irmão, tem revelação de Deus. Você chega aqui com um problema, você não diz a ninguém, e o Espírito Santo está falando, eu estou contigo, essa porta vai abrir, eu vou te ajudar nessa dificuldade financeira, eu vou curar. Então Deus começa a se revelar aqui de uma forma extraordinária, irmãos, e o nome dele é glorificado. Uma igreja abençoada é uma igreja que tem revelação de Deus. Uma igreja que não tem revelação de Deus, irmão, não é igreja, é que Deus se revela, ou não? Deus não mudou, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, e a cada dia. Domingo à noite se converteu, parece que foi 3 ou foi 4 irmãos, e um deles foi para a união masculina, na quinta-feira, e estava cheio de homens, e ele disse assim, eu fiquei assustado, porque Deus falou comigo, fortemente, e eu sou crente já, viu? Há tempo dentro de igreja, mas eu estava aquele crente que não lia a Bíblia, que não orava mais, muita dificuldade, e ali Deus me sacudiu, e agora eu quero servir mais ao Senhor. Irmãos, a Bíblia fala de uma igreja que revela, mas quem revela não é pastor, não é carne nem sangue, o sucesso não é humano, nem carne nem sangue que te revelou, ou não é verdade? Quem revela é Deus. Você não vem aqui para a igreja para ouvir o homem, para ouvir a palavra do Senhor. Quem sustenta uma igreja é Deus. Quem sustenta a IEBT há quase 3 décadas, 28 anos, é a pessoa de Jesus Cristo, a nossa única esperança. Uma igreja verdadeiramente abençoada, meus queridos irmãos, é fruto de revelação divina. Ou será que a gente não acredita mais nisso? Se não tiver revelação divina, não há igreja. Deus se revela. Eu nunca esqueço, pastor Abisaí, que eu estou aqui há 28 anos, né, desde a igreja, já cheguei aqui como o primeiro evangelista. Teve um dia que eu estava tão pesado, irmão, tão entristecido, tão angustiado, e era o pregador. Isso não acontece às vezes, muito comigo. Os problemas do dia a dia. E nesse dia eu estava de um jeito, aí fui descendo essa escada, meu Deus, como é que vai ser hoje, Jesus? A responsabilidade, eu até preparei um texto, mas como é que, olha o meu estado. E passava, irmão, pastor, tudo bem? Tudo bem. E só Deus sabia como é que eu estava. Eu disse, meu Deus, e agora? Me ajuda, fala comigo. Eu vou transmitir tua palavra, mas eu preciso ouvir a tua voz. Aí quando eu vou entrando nessa esquina aqui, não demorou, não. Uma menina desse tamanho, até hoje eu procuro essa menina. Pastor, eu quero um abraço. Aí eu olhei, me abracei e falei, Deus está contigo. Eu disse, olha. Aí eu já atrasado, já me chamando, olhei para a menina, ela foi por ali. Irmãos, Deus está presente no meio da sua igreja.
Você não desanime não, se anime, porque Deus vai te ajudar. Você não está sozinho nessa peleja. Deus é comigo, Deus é contigo também. Então, irmãos, uma igreja que tem revelação, a Igreja Evangélica Batista Ibi, só é hoje, chegou onde chegou, graças a Deus. Deus iluminou os corações dos fundadores, membros, para enxergarem com os olhos, não com naturais, com os olhos de Deus, com os olhos espirituais. A bênção não está na dependência do homem, mas da revelação de Deus. E eu quero dizer mais, IEBT é uma igreja abençoada. Aguarde surpresa de Deus aqui dentro da nossa igreja. E nossa família também é abençoada. A sua família, se eu perguntar aqui, hoje teve um testemunho aqui do irmão, uma igreja que ora. Quantos irmãos nossos têm testemunho para contar das maravilhas que Deus tem operado aqui no nosso meio? Quantos? Eu louvo a Deus. Mas também, irmãos, a igreja, ela tem uma identidade, sabe quem crê. A igreja abençoada é uma igreja que de revelação do Pai. Mas uma igreja também abençoada é uma igreja firmada onde? Na rocha. Tu és Pedro e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Irmão, a igreja não está fundada em tecnologia ou estratégia de homens. Tem estratégia na igreja, a igreja não sai do canto. Até aquele Rick Warren, no seu livro Igreja com Propósito, ele diz que a igreja que cresce não é igreja de programa não. É programa aqui, é programa ali, é programa aqui, é programa aqui, bota tudo programa, mas não é espiritual. Não ouve a voz de Deus, a sequidão é grande dentro da casa do Senhor. Deus quer se revelar, e Deus se revela através da palavra dele. Deus se revela, ele está presente aqui, não foi nem carne nem sangue que te revelou não, Pedro, foi meu Pai que está no céu. Uma igreja abençoada, ela é firmada na rocha. Tu és homem, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno. Irmão, o diabo tem muitas ideias para entristecer a igreja, mas ele não prevalece, porque essa igreja é do Senhor Jesus Cristo. Hoje a diaconisa Ribanda, emocionada, trazendo a mensagem sobre Igreja Unida e Igreja Feliz, ela dizia assim: meu Deus, quantas vezes a gente aqui na igreja, Deus se revelando, Deus falando no nosso coração, Deus cuidando da gente, Deus cuidando dos pastores, Deus cuidando do diácono, Deus cuida de você. Diga para seu irmão, Deus está cuidando de você, diga para ele. Aí você vai dizer, o irmão falou comigo, por que você não pensa em Deus, Deus falando contigo? Diz o teu irmão da frente assim, na frente, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Deus cuida de mim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim, de você. Deus está cuidando. Você está aqui nessa manhã, às vezes a gente vem para a igreja domingo, tantas preocupações, Deus está tratando, viu, irmão? Nunca se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nesse espera. Será que foi bom minha vinda aqui hoje? Não. IEBT é uma igreja abençoada, porque o Espírito Santo de Deus está aqui se revelando no nosso meio. Meus irmãos, uma igreja firmada na rocha. Aqui está o segredo de 28 anos, de uma igreja segura. Cristo é a rocha inabalável. Eu fui pregar numa igreja com 100 anos, numa igreja centenária. Não esqueço mais disso. Não vou dizer o nome da igreja. Cheguei lá na igreja, vi a igreja vazia. Um elefante branco, um prédio enorme e um grupinho pequeno. Eu disse, que é isso, meu Deus? E eu conversando com o pastor, disse, pastor, essa igreja foi tão cheia, mas na caminhada não permaneceu na rocha, irmão. É tanto da coisa, é tanto do escândalo. Igreja que tem muito escândalo, irmão, é tão difícil, ou não é verdade? Aquela igreja ali, ó, aquele pastor daquele tempo começa a falar, irmão. Irmão, se você fizer tudo certinho, da cesta básica, atendimento médico, atendimento psicológico, pode fazer, ninguém vai ficar lembrando disso não. Um ou outro lembra, mas se tiver um escândalo, todo mundo quer comentar. Satanás é cruel, irmão. A antiga serpente, ela não dorme, ela quer envergonhar. Mas tu és Pedro, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não poderá prevalecer contra a igreja de Cristo. Posso ouvir um amém, irmãos? Tem aquela música de Anderson Silva, a igreja vem, e ela vem mesmo, vem cheia da graça e do poder do nome de Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, ela é fundada na rocha, não é sobre o carisma do líder, não. Pedro era falho, mas a rocha é Cristo, que não falha. Não é sobre homem, não é sobre profeta, é sobre Jesus de Nazaré, o que deu sangue na cruz do Calvário para a sua igreja, para adquirir essa igreja sem ruga, sem mácula, para apresentar ela diante de Deus, irmão. É sobre o
sangue de Jesus Cristo. Pedro não é sobre Pedro. Alguns até falam da infabilidade papal, que Pedro é o primeiro papa, não sei o quê, tudo conversa. Tem mil interpretações aqui. Pedro sempre falhou. E a Bíblia não esconde as falhas dele. Agora Jesus nunca falha. Amém? Então, a fundamentação da igreja não é sobre homem, é sobre Cristo. Ele é o autor da igreja. Ô pastor, eu conheço uma irmã tão falha e é daquela igreja. Eu disse, é possível mesmo, você não está errado não. Mas ali Deus está tratando daquela pessoa. O que é que Deus está tratando? Deus está tratando. Você pode dizer, eu não sou digno. Teve um irmão que se converteu depois de um mês. Pastor, eu nem disse a ninguém que eu tenho vergonha, eu estou desviado já, viu? Já está desviado, meu irmão. Fez um mês já. Eu já voltei, já me desviei de novo. É porque é meus pensamentos, pastor. Isso não é pensamento de crente, não. Aí eu fiquei, como o diabo é imundo, né? Aí eu lembro que eu fui para uma noite de vigília, era adolescente. Aí tinha um pastor lá, disseram assim, fui na igreja, aqui, era noite de oração, me convidaram, eu só fui, eu gostava do negócio de vigília, né? Quando eu cheguei lá, aí tinha poucos jovens, não tinha nem 20, tudo homem, jovem, era um pessoal que estava fazendo um trabalho de oração, de uma igreja. Aí eu disse, cadê o pastor? Eu perguntei, o pastor está dando um cochilo, que ele está cansado. Ele veio do trabalho. Aí eu disse, o pastor dormindo, mas o pastor dorme também, você sabe disso, né? Normal, ele trabalhando. Aí a gente ficou por ali, lá para 1h da manhã, 2, aí um daqueles jovens da igreja foi acordar o pastor, entrou lá e, pastor, olha a hora, a palavra. O pastor veio, lavou o rosto, bem simpático o pastor, jovem. Aí ele olhou para a gente e fez, que bom, tem 20 jovens aqui, querendo aprender mais da palavra, e começou a ministrar para a gente. Aí disse assim, às vezes o diabo, ele leva o pecado da gente, que todos nós pecamos, leva para o laboratório. Ele contou essa história, eu disse, o diabo tem um laboratório. Disse que leva, amplia o pecado que você é. Você já não aguenta nem mais olhar para a igreja. Diz que você não tem jeito, diz que esse pecado foi para a morte, diz que esse pecado acabou sua vida, que você é crente, a mãe já não é, e você não era nem digno da igreja do Senhor. Aí o pastor, sabe o que ele disse? É mentira do diabo, porque onde abundou o pecado, veja a mensagem, superabundou o quê? A graça de Deus. O diabo realmente ele aponta, mas Jesus Cristo, ele é aquele que salva. Onde estão teus acusadores, mulher? Ninguém te condenou? Ela falou, não, nem eu te condeno. Vá e não pesque mais. Está lá em peque mais, lá em João capítulo 8. Jesus não concordou com o adultério não, mas ele perdoou. Uma igreja abençoada é uma igreja da graça de Cristo, irmão. É uma igreja que prega do perdão do Senhor. Você pode ser perdoado. Ontem eu estava ouvindo a mensagem da Rede Ame. Que mensagem rica. Mensagem cheia da graça de Deus. Né? A história de Eliseu, Geazi, todo aquele caminho. E o pregador, o pastor dizia assim, olha, mas se você está com essa situação, Deus pode e quer te perdoar. Deus sabe por onde você está andando. Porque às vezes o crente engana, mas está andando para o caminho errado. Mas Deus, Ele pode perdoar. Quem crê no perdão de Deus, irmão? Pois Ele nesta manhã está dizendo, eu te perdoo. Agora vá e não peques mais. Uma igreja abençoada, verdadeira, ela fala sobre pecado, mas ela fala sobre a graça de Deus. Alguém que você acha que é impossível ser salvo, Deus vai fazer um negócio na vida dessa pessoa. Então, meus irmãos, ela está firmada na rocha, ela não é firmada na estrutura humana. Muitas igrejas fecharam as portas. Em 28 anos, a nossa igreja está aqui de portas abertas, porque está na rocha que é Cristo Jesus. Esta igreja celebra 28 anos, porque mesmo quando vieram as tempestades, vento contrário, divisões, fofoca, e às vezes acontece, viu? Aí você, meu Deus, né? Acontece, irmão. Não se iluda não. Quando veio tudo isso, mas a fundação permaneceu. Ser abençoada é ter a garantia de que o inferno, a porta do inferno não vai prevalecer. Deus vai tirar do nosso meio aquilo que não agrada. É uma igreja que ora. E Deus ele vai falando aos corações. A fundação permaneceu. Ser abençoado é ter a garantia, irmão. Lembra que Jesus Cristo contou lá no Sermão da Montanha, no final? Ele falou de duas casas, uma firmada na rocha e outra na areia. A rocha é Jesus Cristo, irmão. A gente firmado na rocha, você pode ter a fraqueza e tem, pode ter o desânimo, ele vem, mas Jesus te levanta e você está de pé. É a misericórdia do Senhor. Uma igreja abençoada, a igreja que fala da realidade do pecado, mas fala do perdão. E eu quero já partir para o final e dizer que uma igreja abençoada é uma igreja que tem autoridade espiritual, viu, irmão? Tem igreja que não tem autoridade espiritual. Nessa igreja que eu fui de 100 anos,
Eu trouxe uma música para o pastor Abisaí cantar, e é a minha música, todo mundo sabe que eu gosto. Por que nasci? Por que estou aqui? E o futuro, como será para mim? Só uma resposta, a resposta é Jesus, né? E essa igreja, eu lembrei desse hino, porque os 3 dias que eu preguei, 3 dias o coral só cantava essa música. Não tinha outro repertório, não. Aí, no final, o ministro disse assim, olha, irmãos, você talvez está visitando, pergunta por que a gente só canta esse hino às 3 noites, que a gente não tem outro. O coral tinha se acabado, depois de 25 anos está voltando. Essa igreja teve coral forte, mas o coral acabou, houve problemas, e está voltando agora. Ore pelo nosso coral. 3 dias a mesma música, ali me comoveu. Eu lembro que eu estava no púlpito e as lágrimas não contive. Como Satanás tem procurado destruir muitas famílias que antes serviam ao Senhor, hoje já não serve mais. Jovens que não perdiam ensaio, cantavam em coral, hoje não canta mais. Pessoas que não perdiam escola bíblica dominical, hoje esqueceram o caminho da escola dominical. Pessoas que evangelizavam, irmão, tanta coisa, hoje só vive de lembrança do passado. Cuidado com isso. É permanecer na rocha, que é Cristo Jesus, irmão. Uma igreja tem autoridade. Eu vou dar a você as chaves do céu. Está no verso 19. A chave do reino dos céus. E o que tu ligares na terra, será ligado no céu. E se você desligar na terra, será desligado no céu. Muitos acham, irmão, que uma igreja abençoada é aquela que tem muito dinheiro no banco. Ali é poderosa, ali tem dinheiro. Não é isso, não. A Bíblia não fala sobre isso, não. Mas Jesus Cristo define abençoada com aquela igreja que tem autoridade. Domínio e poder pertence a Jesus. Tu és Pedro sobre esta pedra. E ele falou da chave também que liga e que desliga. Ah, meus irmãos amados, como é importante a gente viver nessa liberdade e se desligar do jugo da opressão aqui da cidade de Camaragibe. Será que Camaragibe é uma cidade perturbada? É. Eu acho que é muito perturbado, muita coisa tem. A gente precisa orar pela nossa cidade. Se a gente quer fazer missões na África, pode ir, mas é aqui, agora. Precisamos fazer aqui. Precisamos sair na rua, precisamos evangelizar. E último lugar, uma igreja abre as portas para o evangelho, para as almas e para a transformação da comunidade. Essa é uma igreja abençoada e tem autoridade espiritual. Ligar e desligar. No grego, significa proibir e permitir, segundo a vontade de Deus. Uma igreja que tem intimidade com o Senhor. Uma igreja IEBT durante 28 anos, ela não pode viver na mesmice, tudo é a mesma coisa, não. O Espírito Santo vai renovando a gente, vai mudando, né? Então a igreja que vive na presença do Senhor, vamos estar de pé, irmão, nesse momento, ela deve usar a chave que Cristo lhe deu, para andar em santidade, se desligar do que está errado, e ligar na missão. Observe, uma igreja abençoada é uma igreja centrada na missão. Está no verso de número 18. Então está aqui, observe que Cristo disse, sobre esta pedra edificarei as suas famílias. Não foi isso. Ou edificarei seu patrimônio. Ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A bênção de Deus não é um fim em si mesmo, é um meio de expansão para o reino. Uma igreja abençoada é uma igreja que olha para fora, seja através de projetos sociais, evangelismo ou missões. É uma igreja que ama e que manifesta o amor de Deus. Ao longo de 28 anos, a maior bênção da IEBT não foi ficar dentro das paredes, mas quando a gente sai fora e prega o evangelho, que Jesus Cristo salva. Ele é a única esperança para a cidade, para Camaragibe, para a minha família e para a sua também. Amém? Ó. Resolutos avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. A última estrofe, vamos lá. Glória a ti pertence, ó esposa do Senhor. Seja um instrumento, seja então instrumento de salvar o pecador, pois até o fim do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do evangelho toda a terra abrange. Resolutos, resolutos
resolutos avançar, sim, avançar, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Em Mateus 24, no sermão escatológico, Jesus diz assim: e esse evangelho será pregado a todo mundo, então virá o fim. A gente está pregando o evangelho, Jesus vai voltar. O evangelho precisa continuar sendo pregado. Hoje à tarde a gente tem visitação, tem evangelismo, pregando aqui local, visitando, na certeza que é uma missão da igreja. Incline sua cabeça, feche seus olhos. Charles, levando sua voz bem forte, agradecendo a Deus pela vida IEBT e pela sua ação evangelizadora aqui no bairro do Timbi, na cidade de Camaragibe. Amém, Jesus. Eita, Jesus. No Brasil, Pai querido. E eu te louvo, Pai querido, por esse ministério. Mas também eu quero te adorar, Pai, glorificar o teu santo nome nesta manhã, pelo nosso pastor presidente, Pai. Um pastor que tem, Pai querido, tido a alegria e o prazer, Pai, de evangelizar, de pregar a tua palavra, Pai, e dizer que o Senhor é a nossa única esperança, porque o Senhor, Pai querido, vai libertar, vai curar, vai restaurar vidas aqui nessa igreja. Obrigado, meu Deus, porque eu creio no teu poder, eu creio no teu agir, e nesse domingo hoje, o Senhor vai salvar a vida, o Senhor vai libertar, o Senhor vai curar, o Senhor vai restituir, Pai. Continua abençoando esse ministério chamado Igreja Batista Evangélica em Timbi, Pai querido. 26 anos, Pai, proclamando o teu evangelho. 26 anos, Pai querido, usando o teu ungido aqui, Pai querido, com alegria, com prazer. 28 anos, Pai, de uma igreja promissora, uma igreja, Pai, que tem colocado vidas aí no livro da vida, vidas, Pai querido, resgatadas. Meu Deus, muito obrigado. Fica conosco, Pai, nos dá um domingo, Pai, abençoado, nos dá um domingo, Pai, cheio da tua graça, cheio da tua misericórdia, e levanta, Pai, levanta evangelista, levanta pregadores, levanta, Pai, pessoas para pregar esse evangelho, Pai querido, e saber que o Senhor é o único que pode salvar a humanidade. Obrigado, Pai querido, por essa manhã maravilhosa, na tua casa, na tua presença, é no nome santo, que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre a nossa EBT, a Tua igreja, ó Pai, mas também sobre todo Israel espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.